Olá, eu sou Larissa Rosseto e hoje é terça-feira, 4 de setembro. O Nesp Notícias fala de acidentes de trânsito. O tenente Michel Prieto, comandante do Pelotão de Trânsito de Bauru, é o nosso convidado na entrevista do dia. Acidentes acontecem, mas existem maneiras de evitá-los. Cerca de 100 pacientes dão entrada no pronto-socorro central todos os meses, vítimas de acidentes de trânsito. E conheça a exposição Encanto Estações. Até o meio deste ano, 19 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Bauru. A desatenção ao conduzir carros e motos, além, é claro, do excesso de velocidade, são algumas das causas dessas mortes. Amanda deixou a família no interior de Minas Gerais para vir estudar jornalismo na Unesp em Bauru. Há alguns meses, ela sofreu um acidente de trânsito na cidade. Machucou as pernas e o pulso. Ficou com o braço engessado por um mês e teve que fazer fisioterapia. Era uma segunda-feira, a gente estava vindo para a faculdade. Eu estava no banco da carona com a minha amiga. Quando a gente foi parar ali perto do semáforo do Confiança Flex, a gente estava freando, um caminhão veio atrás e bateu. Sabe, a gente não ouviu ele frear, não ouviu nada, a gente só sentiu o impacto. Aí, por sorte, já estava passando um carro da polícia rodoviária, porque em cima passa Rondon. Aí eles já desceram, já acudiram. Casos como o de Amanda podem ser considerados comuns em Bauru. Cerca de 100 pacientes dão entrada no pronto-socorro central todos os meses, vítimas de acidentes de trânsito. Só no ano passado, foram 1.107 internações. O acidentado, ele ocupa uma parcela das internações, né, por ser normalmente politraumas, com várias outras patologias, além de fratura, traumatismo crânioencefálico, às vezes cirurgias, traumas fechados. Então, são pacientes caros para o SUS e para o governo em si e que demandam muito tempo de recuperação. Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde revela que nos últimos 20 anos, os pacientes que se envolveram em acidentes de trânsito tiveram mais fraturas. Também aumentou o número de fraturas graves. Em Bauru, acontecem em média cerca de 17 acidentes de trânsito todos os dias. Mas essas ocorrências poderiam ser evitadas se o motorista tivesse mais responsabilidade ao conduzir seu veículo. Primeiramente é obedecer às regras de trânsito, né? A sinalização das vias, né? Andar com cautela, respeitando o limite de velocidade das vias. Isso aí é uma forma de reduzir, porque o acidente ele sempre vai ocorrer. Mas tomando algumas cautelas, por exemplo, reduzindo a velocidade, andando de acordo com as normas, caso ocorra, é um acidente de menor gravidade e às vezes até evitável. Ainda hoje a gente fala mais com o tenente Michel Prieto do Pelotão de Trânsito de Bauru. Mande suas perguntas para o nespnoticias@tv.nesp.br. O Ministério da Saúde divulgou hoje que vai incluir na rede de atendimento do SUS um novo tratamento contra o melanoma cutâneo, um tipo raro de câncer de pele. As determinações para o diagnóstico e o tratamento da doença estão reunidas em um documento disponível para consulta. O objetivo é que profissionais da saúde e estudantes do assunto possam melhorar a proposta inicial. Mais informações podem ser obtidas no site do Ministério, que é o www.saude.gov.br. E de acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, de todos os tipos de câncer registrados, 25% são de pele. E a única forma de se prevenir contra essa doença é evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. E, claro, usar filtro solar. Confira outras dicas. Para proteger a pele do sol, é necessário usar filtro solar diariamente. O protetor deve ser aplicado pelo menos 2 vezes ao dia, cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol. Se você tiver dúvidas na hora de comprar o protetor, procure um dermatologista. Ele irá definir o tipo de protetor e o fator ideal para seu tipo de pele.
Acessórios como óculos de sol e chapéus também ajudam na proteção, principalmente para quem tem a pele muito clara e fica mais vulnerável à ação do sol. Também é importante lembrar que as pessoas devem procurar um dermatologista se notarem alterações na pele, como feridas que não cicatrizam e manchas que mudam de cor e de tamanho. No único dia em Bauru, a temperatura chega a variar 17 graus. Essa, por enquanto, a média de setembro. Quem sai de casa cedinho e só volta à noite sofre, não é? A novidade é que a partir de amanhã as temperaturas ficam um pouco mais altas e essa amplitude térmica tende a diminuir. Veja os detalhes no mapa. O clima permanece seco em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam ligeiramente mais altas. Bauru segue a tendência do estado, nada de chuvas e termômetros em ascensão nos próximos dias. A umidade do ar está em 38%. Agora à tarde, os ventos sopram fracos, a 12 km por hora. A temperatura mais alta desta terça ficou em 28 graus. Amanhã sobe, podendo chegar a 33 graus em Bauru e em Piratininga. Agudos deve registrar máxima de 32 graus. Com essa poeira desses dias de seca, todo mundo precisa de água. Só que 10 bairros de Bauru estão com as torneiras secas. As imagens que você vê são do bairro Vânia Maria. Os moradores estão sem água por causa da quebra do poço Roosevelt II, que abastecia a região até sábado. Há casas com a caixa d'água vazia desde quinta-feira. A única opção são os caminhões-pipa. Você confere a matéria completa no Unesp Notícias de amanhã. Ainda hoje, uma entrevista com o tenente Michel Prieto sobre formas de evitar acidentes de trânsito. E mais, a exposição que retrata as cores de cada estação do ano. O assunto é política. Os vereadores aprovaram ontem na Câmara, por unanimidade, a criação do Distrito Industrial 4. A área destinada equivale a cerca de 100 campos de futebol e fica na região do Meridota e da Quinta da Bela Olinda, nos antigos lotes urbanizados. Apesar da aprovação, vereadores da oposição acusaram o governo de demora no envio do projeto. Já os vereadores da base de apoio ao prefeito alegaram que havia pendência judicial sobre os lotes urbanizados e que, por isso, o projeto não foi enviado antes. Veja agora os compromissos de campanha dos 4 candidatos à Prefeitura de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, faz uma palestra e discute seu plano de governo hoje às 7h30 da noite na ACENAG. A candidata não divulgou compromissos para amanhã. Rodrigo Agostinho, do PMDB, se reúne hoje à noite com candidatos a vereador em bairros da cidade. Rodrigo não divulgou atividades para esta quarta-feira. Paulo Martins, do PSTU, e Clodoaldo Gazeta, do PV, não divulgaram a agenda de campanha. As 3 universidades públicas de São Paulo estão entre as 10 melhores do Brasil. A informação é do ranking universitário criado pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa avaliou mais de 200 instituições públicas e privadas de todo o país e levou em conta a quantidade de pesquisas, a qualidade do ensino e a opinião do mercado de trabalho. A USP é a primeira colocada. Já a Unicamp está em 5º lugar, seguida da Unesp, que é a 6ª. As inscrições para os Jogos Bauruenses do Idoso estão abertas e vão até quinta-feira, dia 6. Os atletas que quiserem participar têm que ter mais de 60 anos e as atividades integram a Semana Municipal da Terceira Idade. Sobre esse assunto eu converso com a secretária do Bem-Estar Social, Darlene Têndolo. Secretária, o que isso traz de contribuição para esse pessoal? Bom, além da motivação social, que é extremamente importante, a convivência com a sociedade, esse fortalecimento de vínculos, nós temos uma importância muito grande. Além do que, essas pessoas têm uma sabedoria que tem que ensinar para nós, jovens, como é participar.
Quais são as principais modalidades? Olha, nós temos o atletismo, a natação, a bocha, o xadrez, dama, entre outras, né? Então é importante esses idosos participarem dessas modalidades. De graça. Totalmente gratuito, é para a sociedade bauruense prestigiar. Ok, muito obrigado. O pessoal que quiser fazer inscrição tem que comparecer aqui à Secretaria de Bem-Estar Social, que fica na Avenida Alfredo Maia, quadra 1. Funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Agora são 5h43. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre acidentes de trânsito com o Tenente Michel Prieto, comandante do Pelotão de Trânsito de Bauru. Não saia daí! Voltamos a falar sobre acidentes de trânsito em Bauru. A gente recebe ao vivo o comandante do Pelotão de Trânsito de Bauru, o Tenente Michel Prieto. Tenente, muito obrigada por sua presença. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. O senhor adiantou na matéria algumas tendências já, mas eu queria saber, em Bauru, qual que é o tipo de acidente mais recorrente e por que ele acontece? Os acidentes mais comuns são os sem vítima, né? Aqueles
É a Endurbe, né, aqui em Bauru, que cuida dessa parte de radar, de fiscalização de velocidade, só que eu tive acesso e houve uma redução, né, do número de autuações por excesso de velocidade. Eles fizeram aquisições de equipamentos de radares portáteis, né? Então ele tem uma maior mobilidade e o condutor não sabe onde estará o radar. Então isso eu acho que contribuiu para cair um pouco o número de autuações no período diurno de excesso de velocidade. Essa surpresa, né, que gera no condutor. Em relação aos casos de embriaguez ao volante, eles são frequentes em Bauru? Frequentes eu não digo, mas sempre tem, né? Porque todos os finais de semana nós fazemos bloqueios, operações específicas para o uso do etilômetro para coibir o álcool. É o bafômetro, né? Sim, é o bafômetro. Então a gente faz em regiões próximas a bares, casas noturnas, com foco nesse tema que foi tratado aí, o motorista alcoolizado na condução do veículo. Então, por vezes a gente encontra assim. E o que acontece com esse motorista que é parado e ele está alcoolizado? Ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro? O teste do bafômetro ele não é obrigado, o exame de sangue também não. Mas isso, por parte da Polícia Militar, ele independe, né? A parte administrativa a gente faz normalmente, o policial, ele constatando, né, esses sinais notórios de embriaguez, ele faz a autuação, a parte da Polícia Militar e depois faz a condução também ao distrito. Lá, o delegado de plantão, caso o condutor não se sujeite à realização dos testes, ele pede para o médico legista fazer uma avaliação clínica. Quer dizer, que ele observa e vê as características. E caso seja constatado, né, que ele está embriagado pelo médico, faz também a parte criminal normalmente. Então, independe se ele não quiser usar o bafômetro ou colher o exame de sangue, o médico constatando também será feito. Quer dizer, ele vai sofrer as consequências e as punições do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E que são quais, tenente? Então, a parte administrativa são 12 meses, né, de suspensão, a multa ela é gravíssima, 7 pontos, multiplicado por 3 a multa, né? Então, são 7 pontos, gravíssimo, multiplicado por 3, então é um valor alto, né? E depois tem a parte do inquérito da Polícia Civil também, que já gera consequências criminais também. E se envolver num acidente, pior ainda, né? Aí, com certeza. Aí gerou dano, aí tem toda uma consequência mais grave. Tenente, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês aí. Contem com a Polícia Militar. Antes de encerrarmos o Unesp Notícias de hoje, uma dica cultural. Até o dia 8 de setembro, a Galeria dos Correios de Bauru está com exposição Encanto das Estações, da artista plástica Lúcia Martim. Os quadros mostram as mudanças da natureza por meio das 4 estações. A artista utiliza as cores típicas de cada período do ano em 12 telas pintadas a óleo. As estações são as mudanças que acontecem com a natureza. E na nossa vida, né, também acontecem muitas mudanças. Então, é esse paralelo que eu quis estabelecer entre a pintura e a vida. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. A Galeria dos Correios fica na Praça Dom Pedro II, no centro de Bauru. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 5h30 da tarde, logo depois do Jornal Futura. Tchau!